Gestão de conflitos na administração pública. Desafios e estratégias para a eficiência. A administração pública lida diariamente com uma multiplicidade de interesses, expectativas e demandas. Esses fatores tornam o ambiente público propenso a conflitos, que podem surgir tanto dentro da própria administração quanto em sua interação com a sociedade. A gestão de conflitos, portanto, torna-se uma habilidade essencial para garantir a eficiência na prestação de serviços, a manutenção de um ambiente de trabalho saudável e o bom relacionamento entre o Estado e os cidadãos. Um dos principais fatores que contribuem para o surgimento de conflitos na administração pública é a complexidade das relações entre os diferentes agentes envolvidos. Servidores públicos, gestores, cidadãos e representantes políticos, cada um desses grupos traz consigo suas próprias perspectivas e interesses. No ambiente interno, tensões podem emergir devido a problemas de comunicação, diferenças hierárquicas, disputas de poder ou divergências quanto às metas e prioridades das organizações públicas. Externamente, conflitos podem surgir em função da insatisfação da população com os serviços prestados ou com as políticas públicas implementadas. A gestão de conflitos é, portanto, um processo que requer planejamento, habilidade de negociação e um profundo conhecimento das dinâmicas organizacionais e sociais. A resolução eficaz desses conflitos é essencial não apenas para evitar o comprometimento da eficiência e da eficácia das atividades administrativas, mas também para preservar a legitimidade e a confiança nas instituições públicas. Para isso, é preciso adotar estratégias que possibilitem a mediação e a mitigação das tensões antes que elas se tornem insustentáveis. No âmbito da administração pública, um dos métodos mais eficazes para a gestão de conflitos é a criação de canais institucionais que facilitem o diálogo e a participação dos diferentes envolvidos. Essas instâncias podem incluir conselhos consultivos, comissões de mediação ou mesmo ouvidorias, que funcionam como espaços de escuta e resolução de queixas e demandas. Ao fornecer um meio formal para que os conflitos sejam apresentados e tratados, essas estruturas ajudam a evitar que problemas menores se transformem em crises maiores, garantindo que as tensões sejam abordadas de forma preventiva e pacífica. Além disso, é fundamental que os gestores públicos possuam habilidades de liderança e comunicação assertiva. A capacidade de ouvir, negociar e buscar soluções de consenso é vital em um ambiente em que os recursos são limitados e as expectativas da sociedade são altas. A falta de transparência e a ausência de canais claros de comunicação muitas vezes amplificam os conflitos, uma vez que os servidores e os cidadãos podem sentir-se desinformados ou marginalizados. Assim, a clareza na transmissão de informações e o estabelecimento de uma comunicação aberta e inclusiva são fatores essenciais para a mitigação de tensões. Os conflitos internos na administração pública frequentemente derivam da falta de clareza em relação às responsabilidades e aos papéis dos servidores. Em muitas organizações públicas, a sobreposição de funções ou a indefinição de competências pode gerar disputas entre os funcionários, que podem sentir-se sobrecarregados ou injustiçados. Nesse sentido, é importante que as funções sejam claramente definidas e que haja uma divisão de tarefas bem estruturada, com critérios transparentes para a alocação de responsabilidades. A gestão por competência pode ser uma ferramenta útil para garantir que cada servidor atue dentro de suas áreas de especialização, reduzindo assim o potencial para conflitos internos. Além das disputas internas, a administração pública também precisa lidar com os conflitos que surgem na interface entre o Estado e a sociedade. Em muitos casos, essas tensões decorrem de uma percepção de ineficiência ou falta de sensibilidade do poder público em relação às necessidades da população. A burocracia excessiva, a demora na prestação de serviços e a falta de acessibilidade podem alimentar o descontentamento popular, gerando protestos, reclamações, em casos mais extremos, mobilizações sociais. A mediação dos conflitos com a sociedade passa pela implementação de políticas públicas mais inclusivas e pela ampliação da participação cidadã nos processos decisórios. Modelos como o orçamento participativo, em que a população tem a oportunidade de influenciar diretamente as decisões sobre a destinação dos recursos públicos, podem ajudar a reduzir a distância entre o Estado e os cidadãos. Ao envolver a comunidade na elaboração das políticas públicas, a administração pública não apenas diminui o potencial para conflitos, como também promove maior senso de pertencimento e responsabilidade coletiva. O treinamento dos servidores públicos em técnicas de resolução de conflitos é outro aspecto relevante. Em muitas situações,
Os conflitos podem ser resolvidos de maneira mais eficaz quando os funcionários são capacitados a lidar com situações de tensão e adversidade. Oficinas e cursos voltados ao desenvolvimento de habilidades de negociação, mediação e resolução de problemas podem preparar os servidores para agir de maneira proativa e construtiva em momentos de crise. Essa abordagem preventiva pode ser mais eficaz do que agir apenas reativamente, após o surgimento dos conflitos. No entanto, a gestão de conflitos na administração pública não se limita a medidas de conciliação ou mediação. Em alguns casos, é necessário implementar medidas corretivas ou disciplinatórias para assegurar que as normas sejam respeitadas e que os abusos sejam coibidos. O rigor no cumprimento das normas institucionais e a aplicação justa das sanções administrativas são ferramentas importantes para manter a ordem e a disciplina no serviço público. Quando os conflitos envolvem práticas inadequadas ou comportamentos que comprometem o funcionamento da organização, o Estado deve agir de maneira firme para proteger o interesse público. Por outro lado, a administração pública também deve estar atenta aos efeitos de uma gestão autoritária ou repressiva, que pode sufocar as vozes dissidentes e agravar ainda mais os conflitos. O equilíbrio entre autoridade e diálogo é essencial para garantir que os conflitos sejam tratados de maneira justa e transparente, sem comprometer a autonomia e a integridade dos envolvidos. Esse equilíbrio é, muitas vezes, um desafio, pois exige dos gestores públicos sensibilidade para lidar com situações delicadas e disposição para buscar soluções que sejam benéficas para todos os lados. Um exemplo prático de gestão de conflitos na administração pública pode ser observado em situações de greves de servidores. Esses movimentos, muitas vezes motivados por reivindicações de melhores condições de trabalho, podem gerar grandes impactos nos serviços prestados à população. A forma como o governo responde a essas greves pode determinar o desfecho do conflito. Negociações bem conduzidas, com a mediação de representantes dos trabalhadores e do governo, podem resultar em acordos que satisfaçam as demandas de ambas as partes e evitem prejuízos maiores à população. Por outro lado, a falta de diálogo ou a repressão pode intensificar o conflito, prolongando a paralisação e agravando os danos à sociedade. Outro campo sensível é o das políticas públicas voltadas para comunidades vulneráveis, como indígenas, quilombolas e populações de baixa renda. Conflitos relacionados ao acesso à terra, moradia e serviços básicos são comuns nessas áreas, e a gestão pública precisa estar preparada para mediar esses conflitos de maneira justa e eficaz. A ausência de políticas inclusivas pode gerar ressentimento e desconfiança por parte dessas comunidades, resultando em protestos, em alguns casos, em ações judiciais contra o Estado. A gestão de conflitos na administração pública, portanto, envolve uma combinação de estratégias preventivas e reativas, que incluem o planejamento organizacional, a capacitação de servidores, a criação de canais de comunicação e a promoção de políticas públicas inclusivas. O objetivo final é garantir que os conflitos sejam resolvidos de maneira justa e eficaz, sem comprometer a eficiência dos serviços prestados pelo Estado e sem prejudicar os direitos dos cidadãos. Por fim, a gestão de conflitos na administração pública está intimamente ligada à noção de governança democrática. Em uma sociedade democrática, os conflitos são inevitáveis, mas o modo como eles são geridos reflete a maturidade das instituições e a capacidade do Estado de garantir a justiça social. A busca pelo diálogo, pela conciliação e pelo respeito às normas e aos direitos é fundamental para a construção de uma administração pública mais eficiente, transparente e comprometida com o bem-estar coletivo. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!